Hoje eu gravei um vídeo falando sobre como o modelo de sociedade e econômico que a gente tem implantado, ele complicou demais a vida de todas as gerações, eh, principalmente aqui da América do Norte, né? E aí eu dei dois exemplos, enfim, do Canadá, que eu tô aqui, eu conheço, enfim, que eu vejo das pessoas, né? O que eu já percebo, que eu já sinto há muito tempo, mas enfim, andei conversando mais a fundo sobre isso com vários colegas e eu fiz um vídeo sobre isso hoje. Não sei quando ele vai ao ar, em algum momento ele vai estar no ar, no canal, ou pode ser que ele já foi antes desse vídeo que eu estou gravando agora, ou que ele vai depois, não sei. Eu sei que eu falei sobre isso hoje, mas não foi suficiente. Faltaram alguns pontos ainda para eu adentrar. Eu ainda sinto que faltou eu explorar um pouco mais dessa questão das gerações, todas as gerações, né? Desde as mais novas, dos mais jovens até o pessoal bem mais velho que eu. Tá todo mundo trapped, né? Tá todo mundo numa armadilha, assim, sem perspectiva de ver de usufruir, né? De gozar de um futuro outrora prometido. E, e tem sido bem impactante, assim, para todos eles, né? E até para mim mesmo, né? Para estar observando tudo isso, porque a minha geração também, ela cresceu com isso, né? Com essa ideia. Eu tô com 40 anos agora e a gente cresceu com esse pensamento, né? De que você trabalhando duro ali, né? Pensando sempre no futuro, as reservas e tal, que você vai ter uma boa vida, uma boa aposentadoria. E de fato não é isso que está acontecendo, né? Para a maioria das pessoas da classe trabalhadora, tá? Que eu estou falando aqui. Não tô... tem muitas classes ainda, muitos estratos sociais para a gente abordar, né? Mas da classe média trabalhadora eu vejo que está pintando um desespero agora que a máscara do sistema neoliberal está caindo, né? As apostas que as pessoas fizeram, né, de acreditar no que venderam, na ideia que venderam para elas, ela nunca foi sustentável. Quem estava no topo da pirâmide sempre soube disso. Mesmo assim, usou o máximo que pôde da força de trabalho dessas pessoas para enriquecer, mas essas pessoas que foram o motor desse modelo, né? Elas estão chegando no momento agora de desespero, que elas estão descobrindo que elas não vão aposentar, né? A aposentadoria, ela não é uma realidade. Na América do Norte não é. É claro que você tem profissões, novamente estou falando da classe média, né? Você tem algumas profissões que ainda você tem a questão da pensão, né? Que é inerente à profissão, que você, tipo policial, né? Professor e tal. Mas a grande maioria não tem isso. Se você não montar a sua aposentadoria, você não consegue ter uma boa... Você não aposenta, né? E aí vendeu-se a ideia de que você é o famoso 1 milhão, né? Se você não tiver 1 milhão, você tá lascado, você não tem uma aposentadoria. Que de fato não é uma mentira isso aí. Só que assim, 99% dessas pessoas não tem chance, nunca tiveram de acumular esse 1 milhão. Mesmo assim, eles lutaram por isso a vida inteira. E obviamente 99% não conseguiu, não chegou, né? E agora eles estão vendo a mentira que eles estavam enfiados, a verdadeira corrida de rato, né? Correndo infinitamente atrás de uma coisa que eles nunca iriam alcançar. Aí eu aprofundei mais no outro vídeo o exemplo de um colega policial que trabalhou por 40 anos como policial aqui no Canadá, né? 40 anos como policial. Aposentou, trabalhamos juntos porque ele ainda está trabalhando, mesmo depois de aposentado. Ele saiu da polícia, mas ele está trabalhando
empresa privada para complementar a renda, porque a pensão não é suficiente. Ele herdou uma casa e ele vai perder a casa. Ele falou que ele herdou uma casa, ou seja, todas as condições, né, que você sonha. Uma pensão, casa de um trabalho que você trabalhou muito por 40 anos, não foram 30, né? 40. Herdou a casa da mãe, mas ele não vai conseguir pagar por causa dos impostos que não param de subir. O imposto sobre a propriedade não para de subir do Canadá, e aí de seguro da casa. Tem tanta taxa, né? Que a pessoa com a pensão, trabalhando, ele está vendo que ele não vai aposentar nunca, senão ele não vai conseguir pagar as contas dele, e mesmo assim ele vai perder o que ele tanto sonhou, que é a casa que o pai construiu. Que ele ama a horta, tudo que eles amam, ele e a esposa, é fazer a hortinha deles no verão, colher ali tomate, enfim, uns legumes, hortaliças que eles plantam. Só que ele vai ter que vender, porque ele não vai ter condição de pagar mais as taxas do governo e as taxas do custo de vida absurdo da sociedade que a gente vive, para mudar para um apartamento, ou seja, morrer de depressão dentro do apartamento, trabalhando com 70, com 75 anos, com 80, enfim, até morrer. Isso com essa pessoa que teve todas as melhores condições possíveis, né? Nascido no país, na cultura, trabalhou todos esses anos numa boa profissão que deu a pensão para ele. Mesmo assim ele ainda precisa trabalhar. E aí você vê as gerações mais novas também, porque outro colega de trabalho, inclusive trabalha com esse amigo, né, mais novo e tal, trabalha desde os 16, porque aqui você pode trabalhar desde os 16 anos de idade. Ele está com 25, ou seja, ele está praticamente com 10 anos de trabalho já, e não consegue sair da casa dos pais, não tem como. Primeiro porque ele não consegue pagar um apartamento com o dinheiro que ele recebe. E segundo que se ele sair, aí ele complica a vida dos pais, que só conseguem também bancar a casa que tem, porque o filho está ajudando a pagar as contas, está pagando meio que um aluguel pelo quarto dele, entendeu? Tá um pouco frio aqui agora. Mas enfim, e um outro exemplo, né, eu tô trabalhando agora temporariamente com um amigo, enfim, que ele é gerente gerencia uma propriedade aqui. Ele tem 80 anos. Trabalha, ele sei inglês. Ele veio para cá, mas ele veio para o Canadá há mais de 40 anos. Ele veio, tem 50 anos que ele está no Canadá. Mas trabalha desde que nasceu. Enfim, trabalhava em fazenda na Inglaterra e veio para cá, trabalhou com coisa de ambulância. E trabalha desde sempre na vida, né? E trabalha bastante. Está com 80 anos, trabalha e não vai aposentar. Ele também não vai aposentar. Não existe aposentadoria para ele, ele vai trabalhar até morrer. E a esposa também tá, os dois trabalham. Ela com 79 anos, ele com 80. Então assim, esse outro vídeo eu tô complementando, porque eu acho que a gente precisa bater nessa ideia de aposentadoria também, sabe? Porque vender essa ideia de aposentadoria meio que roubou a nossa vida, roubou a vida da classe trabalhadora, né? Então eu sei que isso vai gerar um monte de gente me xingando, falando um monte de coisa. Tudo bem, a gente se prepara para isso, mas deixa eu elaborar mais. Enquanto a gente não acabar com essa ideia de aposentadoria, de você, o seu troféu, né? A vida inteira você pensando naquilo no final, a gente vai continuar escravo e as gerações que estão vindo vão continuar escravos. Porque a aposentadoria, de fato, ela te joga numa armadilha, né? Esse sonho pela aposentadoria. Se a gente não tivesse que pensar, se preocupar na aposentadoria, por uma aposentadoria que vem daqui 30, 40 anos, depois de você doar o seu tempo e toda a sua energia por 40 anos, por 30 anos, para outras pessoas, você não vive. Enquanto você não matar a ideia de aposentadoria, você não vai viver. Então eu acho que todo esse conceito de aposentadoria ele tem que cair na sociedade, ele tem que morrer. Porque se você for parar para pensar, é uma coisa nova isso, né? É uma coisa que existe no mundo desde da Revolução Industrial.
Então, ou seja, você tem, vamos arredondar aí 200 anos que as pessoas começaram a pensar nisso, né? E nunca existiu, e o ser humano sempre viveu do mesmo jeito, entendeu? E na verdade isso é uma coisa ocidental também, né? Isso não tem, eu tô falando do mundo ocidental ainda, né? Por 200 anos, mas a maioria do mundo nem tem isso, né? E as pessoas vivem normalmente, elas vivem a vida, né? Porque essa ideia, ainda que existisse, se a aposentadoria fosse real para as pessoas, aquilo já te vende uma ideia de abdicar da sua vida presente, né? E eu não estou dizendo aqui que você tem que viver o presente e esquecer do futuro, e depois lá na frente você vai estar em mais lençóis. Mas qual que é o ponto, né? Qual que vale você, no momento mais saudável da sua vida, né? Que é na sua média vida ali de 30, 40, 50 anos, quando você está bem de saúde, bem de cabeça, de tudo, cheio de sonhos, e você deixa de viver aquilo para viver uma outra coisa com medo, né? Nós somos guiados pelo medo para ter uma aposentadoria no final, e que ela está se mostrando que é irreal, né? É irreal. No Brasil, uma aposentadoria, coitado, se aposenta pelo INSS, você não consegue comer, né? Aí as pessoas se acumulam nas favelas. Tô falando sempre da classe trabalhadora, né? Eu sempre olho para a classe trabalhadora. E a mesma coisa aqui. Aqui a aposentadoria ela não existe. A classe trabalhadora aqui, antigamente eles planejavam aposentar com 65 anos. Hoje você não vê mais ninguém falando em parar de trabalhar antes dos 70 e 75. Tô com um cara aqui trabalhando comigo que ele tem 80. Ele não, provavelmente com 90 anos, se ele tiver vida, ele vai estar trabalhando. Você vai nos mercados em volta, enfim, nas lojas, cheio de gente de 90 anos trabalhando. Aí você para perguntar, não é porque ele quer ocupar a cabeça, não é terapia ocupacional, como muitos idiotas falam por aí. É porque se ele não trabalhar hoje, ele não come amanhã. Então, é uma mentira que foi vendida para essa sociedade. As pessoas elas estão começando a acordar agora, e é muito triste quando você acorda com 70 anos, com 80 anos. E que os jovens comecem a acordar. Eles já estão acordando, né? Esse colega de 25 anos, ele já fala que ele sabe que ele nunca vai aposentar. E ele já não tem essa concepção. Então acho que ele vai ser mais livre. E eu acho que essa galera que está vindo agora também não tem mais essa concepção, né? Então não pense muito em aposentadoria, né? Pense em viver, se programa, mas não dê a sua vida em troca disso. Não dê a sua vida a outra pessoa, a uma corporação, a uma instituição, por isso. Porque é o que a gente fez aí pelos últimos 100 anos. E no final das contas, alguns conseguiram, só que agora quem tá vindo agora, no final da boiada, acabou, né? Isso não tá tendo. E a gente está numa década complicada, né? É a década de crise mundial, da inflação, possível, aquela tensão de uma possível guerra. Então, essa geração agora, realmente, eles foram pegos no conto do vigário e estão sofrendo. E minha geração também, enfim, por causa de uma concepção que não deveria nem existir na vida humana, né? Dessa questão de botar a sua vida na mão de outra pessoa por 40 anos, por 30 anos, ou de corporações corruptas, para você, por um termo que surgiu há 200 anos, há 150 anos na humanidade, que é esse termo aposentadoria. O que a gente vai fazer na nossa idade, melhor idade, né? Esse é assunto para um outro vídeo, e como a gente vai viver essa idade bem. Agora o meu ponto é como que a gente vai viver a nossa idade mais produtiva, fisicamente, mentalmente, bem, né? Que é essa idade que vai dos 30 aos 50 anos. Essa idade
a gente tem que parar de viver ela pela mentira da aposentadoria. Esse era o ponto de hoje, que eu ainda precisava elaborar. Tem mais coisa para elaborar em cima disso, mas tem corroído muito por dentro. Até porque assim, eu não tenho grandes preocupações em relação à minha aposentadoria. Mas me dói ver muito os outros, né? E ainda assim, mesmo sem a preocupação, ainda me dói saber que eu continuo também no sistema, entendeu? Porque eu tô ainda dentro do sistema e eu queria ter mais liberdade. E eu não tenho toda essa liberdade porque eu tô preso também um pouco nessa armadilha. Enfim, o vídeo está ficando grande, a gente discute isso mais pra frente aí. Valeu, pessoal, um abraço.